Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede e por mais um momento que Ele nos dá a oportunidade de meditarmos em Sua palavra. Desta feita, nós vamos estar meditando um pouco sobre Jó. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 1 do livro de Jó, que tem por título A Virtude, Tentação e Perdas de Jó. Diz o conteúdo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Fazemos nesse texto, ou seja, no capítulo 1, a descrição breve de quem era Jó e o que lhe acontecera, a partir de uma acusação que foi feita. Aí você pode perguntar: quem fez a acusação? E você vai encontrar a resposta nas Sagradas Escrituras, que foi Satanás. Também você vai encontrar a ação de Deus na vida deste homem. Você tendo a Bíblia de estudo, ou Bíblia visual com infográficos, a respeito do livro de Jó, tem a seguinte descrição: ideias centrais em Jó. Eu li o capítulo 1 do livro, em que fala quem é Jó, quem o acusou e o que aconteceu com ele. Ideias centrais. A primeira delas é: Satanás faz de tudo para afastar o povo de Deus. Segunda ideia central: Deus comanda cada situação da vida das pessoas. Terceira: o povo pode confiar em Deus, até mesmo quando os caminhos dele estão além
da capacidade de compreensão do povo. Quarta ideia central: Deus nunca abandona o seu povo, nem mesmo quando eles sofrem. Quinta e última ideia central é: coisas ruins podem acontecer com pessoas boas. É o que você contemplou na leitura do capítulo 1, em que Deus diz a respeito de Jó que ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Ele procurava andar na presença de Deus. Ele procurava glorificar a Deus pela sua vida e pela vida dos seus filhos. Pois nós vimos no texto que a palavra fala que os seus filhos faziam banquetes. Cada um deles fazia banquetes e nesses banquetes todos estavam unidos participando destes banquetes. É tanto que em um desses banquetes, que desta feita acontecendo na casa do primogênito, estava todos os demais ali, ou seja, os 6 irmãos e as 3 irmãs. Podendo-se perceber que os 10 irmãos estavam juntos. Comiam e bebiam. E veio o vento do deserto que derribou aquela casa e todos morreram, ficando apenas um mensageiro que veio para dar a notícia a Jó. Você e eu poderíamos perguntar, se fôssemos ousados, o que não deveria ser, porque isso aconteceu a um homem em que o próprio Deus declara ser ele íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quero chamar a sua atenção, que não chama só a você, mas a mim também, que independente da forma do nosso comportamento, guarde em sua memória: Deus é soberano. Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Deus agindo, não tem quem impeça. Eu falei das ideias centrais do livro de Jó, na Bíblia com infográfico. Já na Bíblia de Estudo de Genebra, se esse for o caso da Bíblia que você tenha, antes de você ler o livro de Jó em si, tem uma descrição a respeito do livro que apresenta uma introdução, a autoria, data e ocasião, propósito e características do livro, e fecha essa descrição apresentando Cristo em Jó. Com relação a esta Bíblia de estudo, você vai encontrar na introdução as seguintes colocações que também considero importante você saber, para que quando você pare para fazer uma meditação ou uma reflexão em um dos livros da Bíblia ou em um dos textos da Bíblia, você possa perceber características que são importantes de ser conhecidas por todos nós. Veja só, a visão geral do livro de Jó, segundo a Bíblia de Estudo de Genebra, ele começa com a autoria. E com relação à autoria, a Bíblia diz que é desconhecida. Não temos uma confirmação em 100% de dizer foi escrita por. Assim como você olha nos livros chamados Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e é dito e reconhecido pelos estudiosos como sendo por Moisés, escrito por Moisés. O livro de Jó não diz que foi escrito por Jó, nem quem foi escrito, diz que o autor é desconhecido. Entretanto, qual é o propósito deste livro? Explorar os limites e os usos adequados da sabedoria proverbial tradicional. No caso do sofrimento de um justo. Você vai contemplar na leitura deste livro o sofrimento de um justo. Por que dizemos um justo? Porque o próprio Deus declara a respeito dele que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É um livro datado entre 970 e 586 a.C. E quais são as verdades fundamentais que são encontradas no livro de Jó? É um livro composto de 42 capítulos. E as verdades encontradas nesse livro são: Deus tem propósito por trás de todo sofrimento, mas esses propósitos estão, em grande parte, ocultos para nós. Segunda verdade fundamental deste livro: a sabedoria proverbial convencional aplica-se facilmente a algumas situações, mas não ao sofrimento dos justos. Terceira verdade: os justos que sofrem devem, humildemente, associar-se aos seus lamentos com afirmações acerca da bondade e da justiça de Deus. E a última verdade fundamental que se encontra nesse livro é: a compreensão humana acerca da sabedoria é limitada e sempre começa com o temor de Deus e a obediência aos seus mandamentos. Por exemplo, quando você quer conhecer um pouco mais de Deus, através deste livro, você lendo o capítulo a partir do 37, aí você lê no capítulo 37, 38, 39, 40 e 41. Quando você chegar no capítulo 42, você vai fazer a mesma colocação que fez Jó. Jó, no capítulo 42, ele vai fazer uma descrição a respeito do conhecimento que ele tinha de Deus, que você fica estarrecido, ou entenebrecido, ou surpreso,
Porque aquele em que Deus diz lá no início do livro que ele é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, chega agora aqui no capítulo 42. Vou ler os 5 primeiros versículos para você entender a questão da revelação que é apresentada a ele a partir do capítulo 37. No 42 diz Jó: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito e falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, ou seja, Zofar e Bildade. Porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e ofereceis holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele, ou seja, a Jó, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Queriapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Fiz a leitura do capítulo 1 e do capítulo 42, ou seja, o primeiro e o último do livro de Jó, para que você pudesse entender que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus espera que nós, os seus filhos, ou aqueles que declaram ser seus filhos, possa realmente bendizer ao Senhor na beleza da sua santidade, independente das circunstâncias que lhe venham a acontecer. Veja que Jó foi acusado que só adorava a Deus por causa dos bens que havia recebido das mãos do Senhor. Deus permitiu que Satanás tocasse em todas as coisas, menos na vida de Jó, e tudo lhe foi tirado. E mesmo tudo sendo tirado, Jó se colocou diante de Deus, como diz o verso 21 do capítulo 1, diz. E diz quem? Jó. Vou ler a partir do 20. Então Jó se levantou depois de ter sabido a notícia que havia perdido tudo, inclusive seus filhos e filhas. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. E olha o que foi que Jó fez. E adorou. Adorou a Deus. Independente de tudo que lhe havia acontecido, de toda a notícia que havia recebido. E diz o verso 21. E disse, quem? Jó. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Será que nós temos nos comportado como Jó? Será que nós temos sido aquelas pessoas que, independente das circunstâncias que cheguem ou que nos aconteça, temos nos comportado como aquelas pessoas que Deus espera que se comportem? Porque em Isaías, capítulo 43, verso 7, Deus afirma que nos criou para a sua glória. Você e eu, é o que Deus espera de nós, é que o adoremos em espírito e em verdade. E aí vem uma indagação. Você tem de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças, como diz em Lucas 10, 27, adorado a Deus? Pois em João 4, 23 e 24, declara que Deus é espírito e espera que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. Nós vemos na história de Jó que Jó reconheceu o senhorio de Deus. E em vez de blasfemar contra Deus, Jó rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, prostrou-se diante do Senhor e declarou: Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia de Estudo Missionário, falando a respeito de Jó, diz o seguinte: a história de Jó e de seus amigos. Quem são os seus amigos? Nós fizemos a identificação deles lá no capítulo 42. Elifaz, Bildade e Zofar. Você pode ser uma pessoa não judia ou não judeu. Se você crê em Deus através da pessoa de Cristo Jesus, você faz parte do povo de Deus. E Deus está pronto para lhe ouvir, pois a própria palavra nos ensina, diz o Senhor: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Seguindo ainda o relato que se encontra na Bíblia de Estudo Missionário, você tem: hoje ainda podemos encontrar manifestações da presença e da graça de Deus na vida de pessoas sinceras, que vêm sendo preparadas pelo Espírito Santo para ouvir a mensagem de salvação por meio de Jesus e responder a ela. Há muitos registros de casos, inclusive em países muçulmanos, de pessoas em plena peregrinação a Meca, sendo tocadas por alguma revelação de Jesus. Estamos no meio, por exemplo, do Ramadã, e que os muçulmanos se dirigem a Meca para fazer as suas adorações. Mas Deus espera que a verdadeira adoração seja a Ele, o Deus Criador de todas as coisas, como você pode contemplar no capítulo 1 e 2 de Gênesis, e se prostrar diante dele como criatura que foi separada por ele para o louvor da glória dele. As referências ao Deus Criador no livro de Jó o define como Deus Todo-Poderoso, justo e bom. Se bem que Jó questiona as ações de Deus que o massacraram, não entendendo a razão de tanto sofrimento. As religiões e as tradições africanas também reconhecem um único e verdadeiro Deus que criou tudo e todos, que é bom e justo. Ao mesmo tempo, tem seus mitos que explicam como se deu o distanciamento entre Deus e os seres humanos. Que entre todos eles se encontra você e eu. E aí vem uma pergunta: você está perto ou distante de Deus? Se você está perto, glorificado seja Deus pela sua vida e por reconhecer que Deus lhe criou para o louvor da glória dele. Se você está distante, Deus hoje te dá a oportunidade de, através desses breves relatos a respeito da vida de Jó, você poder se colocar diante dele, confessando a sua situação e recebendo o perdão de Deus através de Cristo Jesus. Pois em João capítulo 14, no verso 6, Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quiser se achegar a Deus, saiba que não é mediante sofrimento, ou mediante esmola, ou mediante qualquer outra ação que você vai chegar diante de Deus. Você só se chegará a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, porque foi ele quem morreu na cruz. E antes de morrer, ele disse ao Pai que tudo estava consumado e nas suas mãos entregava o seu Espírito. E essa ação Jesus fez, melhor dizendo, em favor de todo aquele que nele crê. Se você crê, você verá a glória de Deus através de Cristo Jesus, o Senhor. Seguindo o relato que se encontra na Bíblia de Estudo Missionária, o problema é que eles procuram se aproximar de Deus por meio de espíritos intermediários, que são caprichosos e podem ser perigosos. Há outros povos que têm receio de uma divindade caprichosa, que destrói a quem quer e que não possui uma natureza ou ação coerente e amorosa diante dos seres humanos. Vários povos adoram deuses de guerra, violentos, poderosos e imprevisíveis, alguns dos quais exigem numerosos sacrifícios humanos. Isso é o que nós encontramos na vida em sociedade. Os seres humanos trocam o verdadeiro adorador e adoram criaturas ou coisas e deixam de adorar o verdadeiro Deus. E deixam de estarem na presença daquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Porque foi ele quem se doou no lugar dos pecadores. E se você perguntar quem são pecadores, a Bíblia já nos declara, lá em Romanos, capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, se você quiser ser justificado diante de Deus, reconheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e assim você verá a glória de Deus. Que ele, pois, te e me abençoe, em nome de Jesus.